Deus criou o homem para nele habitar, mas os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo. Cada vez é mais difícil um coração reto encontrar. Com tantas vozes deixou-se enganar, e a imagem de Deus deixou de espelhar. Você será. Qual é maior, o ouro ou a altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Está chegando o momento que Jesus irá voltar, e então o mundo se destruirá. Só existe uma forma, é se reconciliar. O altar está pronto para lhe santificar. Qual é maior, o ouro ou a altar? A forma que se vê define quem você será. Afastar o brilho desse mundo, quer de Deus lhe afastar. To those deadly back-to-back earthquakes in northern Venezuela. O número de mortos já chega a 1.430. Essa foi uma das principais notícias dos últimos dias. De tantas outras, deveria ser a mais importante. Enquanto os olhos do mundo se voltam aos campos de futebol, o que aconteceu na Venezuela e o que tem acontecido em vários lugares no mundo aponta para outros campos, os campos da ceifa. A cada notícia, o som das trombetas que anunciam que está cada vez mais próxima a volta de Jesus. Você está preparado? Nesta quarta-feira, a continuação da Noite da Trombeta, às 20 horas, em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia.
pouco aconteceu e você nem percebeu. Mas a cada dia você fala, menos comigo você anda tão distraído. Seus planos já não são meus e os meus não são mais seus. Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Viver longe de mim é insensatez. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Deus abençoe a sua vida, que aonde quer que você esteja, juntamente com os seus, se preparando para ir para o seu trabalho, ou voltando do seu trabalho, ou no seu trabalho, nas ruas, dentro dos seus automóveis, dentro do mucai, Deus seja com cada um de vocês e que a nossa terça-feira possa, ao findar
ter sido uma terça-feira que Deus foi glorificado em nossas vidas. Bom dia, pastor Ademar. Bom dia, bispo Alexandre, bom dia a todos os amigos trabalhadores, como o bispo assim determinou e assim nós cremos que será. Que seja um dia produtivo, você que está a caminho da fábrica, sabe da correria que é o trabalho no dia a dia, mas se Deus está na frente e nós cremos que está, então vai dar tudo certo. Com Deus na frente sempre deu tudo certo, mas todas as vezes que as pessoas o ignoravam, que as pessoas o deixavam para trás, que as pessoas davam as costas para ele, então as coisas não davam certo. Nós, em diversas oportunidades, já falamos e temos anunciado em nossas igrejas, no Japão e em todo o mundo, a importância de termos uma vida com Deus, a importância de sermos um com Deus. Por isso e por esta razão também estamos indo ao Monte Sião agora, durante esse mês de julho, domingo agora, dia 12, vamos ter a Santa Convocação. Vamos estar ali indo ao altar de Deus, simbolizando o Monte Sião, aonde no dia 2 de agosto a oração vai ser feita lá no próprio local, lá em Jerusalém. E agora nós vamos pedir que você compartilhe o link desta programação com os seus companheiros de trabalho, com os seus amigos, com os seus familiares, porque daqui a pouquinho, juntamente com o pastor Kawakami e com o pastor Murakami, nós vamos estar orando para abençoar a sua vida. Vá deixando aqui os seus nomes para a oração, inclusive já temos aí alguns nomes, por favor. Temos pessoas aqui já conectadas. A Kazui, ela está aqui, ela cita aqui alguns nomes para a oração. Temos o Marco Antônio Okumoto, ele diz bom dia a todos e que Deus nos abençoe na oração pela família, amigos e parentes. Tem o Marcelo Minoro, ele também cita aqui alguns nomes. A Aparecida Ribeira diz bom dia a todos da fé, com Deus na frente, é tudo maravilhoso em nossa vida. Temos aqui a Cristina Baba, ela diz bom dia, bispo Alexandre, pastores. A Mansi, a Yumi Shiguro, a Maria Ito Ishiba, a Terei Inoue, ela pede oração pela família Inoue Oliveira. Temos aqui o Eric Tokuo, temos também a Maribel, Marina Minakawa, a Nathalie Yukimi diz bom dia a todos os trabalhadores. Dona Antônia, lá de Itacaoca, também está conectada. A Érica e o Fábio, lá de Andio, diz bom dia, Andio conectado. E nós daqui a pouco vamos estar unindo a nossa fé, pedindo a Deus que venha conduzir, venha abençoar a sua vida. Nós estamos falando a respeito do Monte Sião, esse local sagrado, esse local onde nós vamos estar indo agora, nessa fogueira santa de Israel. E hoje pela manhã, lendo aqui a palavra de Deus, diz assim: ó povo de Sião, ó povo de Sião, que mora em Jerusalém. Olha o que Deus diz: você não vai chorar mais. Você nos assistindo agora talvez esteja assim fazendo com lágrima nos seus olhos. Você esteja nos assistindo agora enfrentando uma situação desesperadora. Você talvez esteja nos assistindo agora pensando em desistir, pensando que ninguém se importa. Mas veja, será que se Deus não se importasse, Ele nos daria uma palavra como essa, bem cedinho pela manhã? Será que se Deus fosse indiferente à sua situação, à vida que você está vivendo, Ele traria uma palavra como essa? Vou repetir, Ele diz: você não vai chorar mais. Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que Ele ouvir, responderá a você. Quando você se voltar para Ele, quando a pessoa se volta para Ele, quando a pessoa vai até Ele e clama a Ele, Ele ouve e Ele responde. Você já foi a tanta gente, você já foi a tantos lugares, você já foi a tantas religiões, você já falou com um aqui, com outro ali, já bateu nesta porta, naquela porta. Você já fez de fato tudo o que lhe disseram para fazer. E você talvez olhe para a sua vida e diga assim: poxa, eu confiei em tanta gente, eu fiz tudo o que me disseram para fazer, e olha para a minha vida, veja como eu estou sofrendo. Mas eu vou repetir para você:
Ó povo de Sião, ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Você está cansado de chorar? Será que você não está cansado ainda? Ou será que você não está cansado ainda? Mas se você cansou de chorar, se os lenços já se esgotaram, se você muitas vezes com lágrimas nos olhos lavou o seu rosto, mas as lágrimas continuaram, porque só existe um que tem poder para enxugar suas lágrimas, e esse um é Deus. Ele quer enxugar suas lágrimas, Ele quer com que você não chore mais, Ele quer fazer com que você não chore mais, mas você tem que ir a Ele. Pastor Demar, olha como diz a palavra, como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Muitas pessoas dizem, mas será que Deus não está vendo? Será que Deus... Não, Ele está vendo, mas para que a bondade dEle seja manifestada, para que o poder dEle seja manifestado, para que essa situação venha a ser transformada, aqui está dizendo, como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que Ele ouvir, responderá a você. O que mais dizer mediante uma palavra como essa, pastor? É verdade. O senhor vê que Deus, ele aguarda essa atitude da pessoa. Porque você pode ter vários problemas. Pode estar vivendo um momento mais difícil da sua vida. Se você não se voltar para Deus, segue do mesmo jeito. Você vai procurar solução na força do seu braço, na sabedoria que você tem ou em alguém. Agora, se você se voltar para Deus através do seu clamor, através da sua entrega de vida, através de uma humildade, porque para você se voltar para Deus, você tem que reconhecer que Ele é Deus e assumir que Ele é o Todo-Poderoso e crer nele, crer que Ele pode e quer mudar a sua situação. E se você fizer isso agora, aí onde você está, com sinceridade, Ele vai se voltar para você, porque Deus, Ele vê, né, bispo? Ele ouve a oração dessa pessoa. Não importa a sua situação, o seu credo religioso, não importa onde você estiver, se agora aí você se voltar para Deus, Ele ouve a sua oração e Ele se manifesta na sua vida também. E isso com toda certeza. O que você não pode fazer é ficar sofrendo calado. O que você não pode fazer é ficar no seu sofrimento culpando a outros ou buscando respostas. Você tem que parar esse sofrimento. Você tem que cessar essas lágrimas. Você está me assistindo agora aí, talvez dizendo, mas por que eles estão falando? Porque não somos nós quem estamos falando, nós só estamos transmitindo a você a palavra de Deus. Estamos aqui como Joel. Nós estamos aqui profetizando para você, e profetizar é isso, transmitir a palavra de Deus. Agora, a profecia é para quem crê. Você crê nisso, porque se você crê, Ele vai enxugar suas lágrimas. Você vai parar de chorar. Se você clamar, Ele vai ouvir. Essa que é a realidade. Veja, o Senhor é perfeito em seu modo de agir. E graciosamente faz a obra que tanto precisamos. Nós tanto precisamos. Ele vai fazer. Quem chega a Ele com fé, jamais será despedido de mãos vazias. Se eu não me falha a memória, já falamos a respeito disso. Durante as últimas mensagens, ninguém que chega a Deus é despedido de mãos vazias. Jesus disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Já foi a tanta gente, poxa. Já foi a tantas igrejas. Mas nós não estamos aqui falando de igreja, nós não estamos aqui falando de homens, nós estamos aqui não falando de religião, estamos aqui falando de Deus. Se você for a Ele, principalmente você que está gemendo, deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira, você está gemendo, você está desesperado. Está esperando o quê? Por que você ainda não foi a Deus? Ah, mas o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Pouco importa o que vão pensar, o que vão falar de você. Pouco importa, porque falem, pensem, não vão mudar a sua vida. Ninguém pode mudar a sua vida, só Deus pode mudar a sua vida. Deus muda a sua vida quando você vai a Ele, Ele vai dar a você uma direção, Ele vai mostrar a você o caminho que você tem que ir. Talvez você esteja passando por uma situação, você esteja sofrendo porque você
tenha feito algo de errado e você pense, para minha vida não tem jeito, se você for até ele com sinceridade, ele perdoa você. Arrependido, ele perdoa você. Se você for até ele já arrependido e pedir a ele o espírito dele para que você não volte para trás, ele dá a você o espírito dele. Se você tem o espírito dele, você vai até ele, você pede a ele por um livramento, ele dá a você um livramento. Agora, você tem que ir, você tem que fazer a sua parte. Essa que é a questão. E assim você fazendo, você pode contar com ele, que você vai deixar de chorar. Vamos até Takaoka falar com o pastor Anderson Murakami. Bom dia e bem-vindo, pastor. Bom dia, Bispo Alexandre, pastor Ademar, pastor Kawakami, a todos que estão nessa programação, muito bem falado aí, e eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus. Deus, ele quer que todas as pessoas se voltem para ele, mas a realidade é que muitas das vezes até se encontram com o seguinte pensamento: Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu da pessoa. O problema é, quem é que se esquece? Quem é que deixa de dar ouvidos? Será que é Deus que não quer dar ouvido ou é a pessoa que tem se esquecido de clamar? Ou é a própria pessoa que muitas vezes se esquece da fé, se esquece do altar, se esquece do que Deus já fez, se esquece dos testemunhos que Deus tem feito na vida dela e na vida de tantos por meio da fé, e muitas vezes se afasta dessa fé. E quantos que até receberam bênçãos, mas na vida dela, ela vê o altar, e é como Paulo lá em Atenas, ela vê e é como se fosse ao Deus desconhecido, porque ela nunca conheceu a Deus. Então ela até alcança determinados testemunhos, mas isso não sustenta ela, isso não mantém ela. Hoje essa pessoa, de repente, ela pode estar assistindo essa programação e ela já alcançou determinados milagres, mas ainda um maior milagre não aconteceu na vida dela. É o momento dela se voltar para Deus com inteireza, totalmente, para uma totalidade, se chegar a Deus. E eu tenho certeza que Deus ele há de responder ao clamor dessa pessoa, Bispo Alexandre. Nós temos essa fé, essa certeza de que Deus vai responder. Deus vai responder, inclusive estamos tocando as trombetas. Esse programa aqui, a programação que nós temos todas as noites, a Caminhada da Fé, rumo ao Monte Sião, a campanha de Israel no Monte Sião, é Deus tocando as trombetas para mudar a sua vida. Mas é óbvio que quem escolhe no final é a própria pessoa. Bom dia e bem-vindo, pastor Kawakami. Bom dia, Bispo Alexandre, pastor Demar, pastor Anderson e a todos. Com certeza, Bispo. E até mesmo, ele é o único que pode garantir isso, que nunca mais a pessoa vai chorar. Ou seja, não existe nada nesse mundo que é capaz de garantir isso que Deus garante, que não vão mais chorar. Claro que cabe a cada um chegar até ele, se entregar, clamar a ele, mas Deus não faz aqui uma limitação, só você que está sofrendo por isso ou por aquilo outro, você que está assim decepcionado, mas é todos os que choram, a todos. Não importa o problema, não importa a idade, não importa o lugar, não importa a nacionalidade dessa pessoa. Uma vez que ela decide se voltar para Deus, ele garante: se você se voltar para mim, eu sou capaz de enxugar todas as suas lágrimas e você não vai chorar mais. Há pessoas que hoje estão chorando porque até hoje recorreu, como o Senhor mesmo disse, a todos os lugares e coisas e opções, mas ainda falta recorrer a Deus. Porém, a partir do momento que ela recorrer a ele, se entregando a ele, buscando a ele sinceramente, bispo, com certeza a lágrima dessa pessoa também será enxugada, como a nossa foi enxugada também um dia. Eu lembro até mesmo do seu testemunho, de quanto você chorou, hein, pastor Kawakami? Você e toda a sua família, quanto não choraram. Você lembra do testemunho dele? Lembro, bispo. Tentou se matar, não é isso? Uhum. A esposa segurou ele lá pelas pernas, lá quando ele estava tentando se jogar da varanda do Dante aqui, do apartamento. Uhum. Entendeu? Gemendo, chorando, sofrendo. Ia aqui, ia ali, fazia isso, tentava aquilo e nunca parava de chorar. O choro só aumentava. Mas quando foram até Deus, então, está aí, ó, hoje sendo usado por Deus para abençoar o povo de Xiga, assim como o pastor Anderson também sendo usado para abençoar o povo de Takaoka. Daqui a pouquinho os senhores vão orar com todos esses que estão conectados conosco. Vou repetir: como ele será bondoso quando você clamar. Quando você clamar. Quando você fizer a sua parte. Quando você o obedecer.
quando você se submeter, quando você se entregar, se derramar, como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Quem está falando é Deus. É Deus quem fala com você agora. Se você quiser checar na sua Bíblia, vá lá em Isaías 30, 19, você vai encontrar o versículo que eu estou lendo aqui. Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Não é quando alguém clamar por você, não. Porque uma coisa é Ele clamar por mim, outra coisa é quando eu clamo. Não tem oração mais poderosa por você do que a sua. Você sabia disso? Não existe oração mais poderosa, mais eficaz por você do que a sua própria. A não ser que a pessoa não tenha condições de fazer. Mas, uma vez tendo e fazendo, Deus vai ser bondoso com você. Assim como foi com todos. No passado, quando as pessoas sofriam, nunca sofreram por conta de Deus. Sempre sofreram porque davam as costas a Deus. Sofreram porque escolhiam ir por outros caminhos que não deveriam ter ido. Mas sempre que se voltavam para Deus, sempre que no aperto se voltavam para Deus, clamavam a Ele, Deus então manifestava naquelas vidas a bondade dEle. Assim que Ele ouvir, responderá a você. Temos aí mais pessoas participando? Temos. O João, ele fala assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Quem está no altar nunca será esquecido. Na verdade, o testemunho da pessoa não deixará ela ser esquecida. Todos irão se lembrar dela também. Tiba, rumo ao Monte Sião. Temos aqui também a Alice e o Jair, diz: bom dia, é verdade. Quando esquecemos Deus, então não tem como ser feliz, porque Deus nunca se esqueceu de nós. A Jaque Rachibira diz: é verdade, o bispo, eu cresci em uma religião, ela fala, e quando comecei a ter problemas espirituais, desesperada, buscava ajuda e não recebia resposta e nem ajuda. Pero conversando com uma pessoa, me hicieron uma invitação à la Igreja Universal. Desde aí, nunca me apartei e conheci a Jesus. Apesar de todos os problemas, Deus é minha força e esperança. Tem a dona Rioco, que está aqui, ela pede oração pela família. Dona Aparecida Ribeiro. Temos a dona Margarida, Luciana, ela diz: todas as vezes que eu atendi aí o chamado de Deus, eu fui liberta e tive minhas bênçãos atendidas. Uma delas foi meu filho adolescente, um milagre de Deus. Essa é a fé, né? Mas todas as vezes ela diz, né? Todas as vezes que eu atendi. Houveram vezes que talvez ela não tenha atendido. Você também, talvez, não venha sendo atendido ou atendida porque você não vem ouvindo o chamado de Deus. As trombetas estão soando. Deus está falando através dos seus servos. Através de nós, através dessa programação, o testemunho que a gente assistiu esses dias na igreja. Deus falou com um pai que estava como um lixo, através da filha dele. A criança fez lá um desenho no papel e falou: papai, aqui um dia você vai estar. Era Deus falando com ele creu naquela palavra da filha dele. E hoje ele está exatamente onde a criança falou. Você também pode estar onde Deus quer que você esteja. Ah, mas é porque eu fiz errado, eu não sei se Deus vai me aceitar, eu sou de outra denominação, eu nem gosto. Não importa, você pode até não gostar da gente, não é questão de gostar ou desgostar, é questão de colocar a fé em Deus. Se você colocar a sua fé nele, você vai estar agradando a Ele. Uma vez você agradando a Ele, Ele vai ajudar você. Eu queria colocar um vídeo agora falando do altar. Assista esse vídeo, daqui a pouquinho vamos estar de volta. O altar. O ponto de encontro do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus.
Mas por que o altar? Se Deus está em todos os lugares. Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz, onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus. Mas uma palavra chama bastante a nossa atenção ali nesse vídeo que acabamos de assistir, né? Os sinceros, tem que haver sinceridade. Não pode haver religiosidade, não pode haver, sabe, aquela coisa assim, malícia, ou engano, ou hipocrisia. Não. É como a gente sempre ensina, né? É tudo por tudo. A pessoa vai e se derrama, a pessoa vai, faz ali. Eu tenho que repetir esse versículo aqui, o pastor Demar, é muito forte isso aqui. É para abençoar já esse dia, essa pessoa, para você já começar o dia já diferente. Talvez você estava aí colocando uniforme, sabe? Uma murrinha danada, estava aí sem querer colocar uniforme. Vou ou não vou para o trabalho? Outro dia. Olha, essa palavra aqui, ela ajuda você. Porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Deus está esperando. Ele está esperando o quê? Ele está esperando você clamar, ele está esperando você se apresentar, ele está esperando você se derramar, ele está esperando você ir até ele. Está entendendo? Quando você for até ele, então, ele vai mostrar na sua vida a bondade dele. Assim que ele ouvir, responderá você. Será que fala ou não fala com você essa palavra? Foi ou não foi para você? Se você diz assim, olha, com toda certeza, essa palavra foi para mim. Essa palavra foi para mim. Se foi para você, coloca aqui nos comentários. Foi para mim, essa palavra foi para mim. Com essa palavra eu vou sair de casa hoje e eu vou fazer a diferença. Com essa palavra eu vou me levantar e vou até o altar. E vou experimentar essa bondade na minha vida. Você tem essa fé? Está falando com você? Se está, então pode deixar aqui. Vamos ler mais comentários, por favor. Nós temos aqui um amor, ele diz bom dia, Deus abençoe a todos. A Michele, ela pede oração pela família que está lá no Brasil. Temos também aqui o Washington, ele diz, então irei ao altar a Deus, que é a minha grande alegria. O que significa ir ao altar a Deus? O altar era o lugar de encontro com Deus, onde a pessoa apresentava a sua fé, seu sacrifício, entregava a sua vida ao Senhor. O altar representa a entrega, a fé, sacrifício, busca sincera pela presença de Deus. A Cristina Baba, ela fala, quando aprendi o caminho do altar, sempre estou lá. Não só na fogueira santa, mas todas as vezes que preciso ali busco a minha ajuda. E graças a Deus ele tem me respondido. Não porque eu mereço, mas pela sua misericórdia. Nós temos aqui a Luciana, ela fala assim, não basta ouvir, tem que atender e entender o que Deus te pede. Não basta ouvir, tem que obedecer. Exatamente. A dona Marli, ela pede oração aqui pela família, ela cita o nome dos familiares. O Jair e Alice diz, Deus é tão bom, nos dando a chance todos os dias, ao abrirmos os olhos pela manhã e dando-nos chance de arrependermos e de nos consertarmos com Deus. E essa é a verdade. E existe um altar, né, bispo? Disponível para todos os que creem em cada igreja universal. O altar está preparado para você ir até Deus. É o lugar de encontro. No altar nós vimos o viciado, o cracudo que morava na rua se tornar um pai, se tornar um homem digno. No altar nós vimos o desamparado, aquele que não era nada, ser levantado. Ele saiu do lixo.
Ele saiu do monturo e Deus o levantou. É isso que Deus faz. Por isso, a importância de você ir para o altar e ter a sua vida restaurada também. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está falando com você. Você vai clamar a quem? Você vai falar com quem? Vai falar com o seu amigo? Vai falar com o seu colega? Vai falar com quem quer que seja? Já falou. Adiantou alguma coisa? Então Deus está oferecendo a você a solução para a sua vida, não de problemas, porque problemas a gente tem todo dia, mas Deus oferece-nos a solução das nossas vidas. Então, falando em clamar, falando em pedir socorro, chegou o momento da oração, 7 horas e 26 minutos no Japão. Se você quiser encontrar a Universal mais próxima da sua casa, basta você acessar universal.org/localizar e você pode estar conosco ainda hoje. As igrejas já estão abertas e vão até tarde da noite. Porém, agora é momento de oração. O pastor Anderson começa de Itacaoca e o pastor Kawakami encerra desde Xiga. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, meu Pai, venha ao encontro dessa pessoa, aonde quer que ela esteja, meu Deus, fortalecê-la, fazendo com que ela pare de chorar diante dessa situação e ela passe a clamar, ela passe agora a ter uma iniciativa em favor da mudança da vida dela, em favor da transformação, em favor da obra que o Senhor deseja fazer na vida dela. Meu Pai, levanta esta pessoa agora, que estava olhando para um problema com um olhar de incredulidade, e ela estava até mesmo não vendo solução, mesmo conhecendo a tua palavra, não vendo solução, porque até então ela não recorreu à fé, mas que a partir de agora, esta pessoa, ela receba a coragem, o ânimo para secar essas lágrimas e tomar uma atitude de fé em favor dessa mudança, meu Pai, para a transformação dessa situação, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, até mesmo porque para o Senhor atender a voz dela, ela precisa atender a voz do Senhor chamando para ti, para que se apresente ao Senhor, meu Deus. E é isso que nós pedimos ao Senhor agora, meu Pai, por todos os trabalhadores, por cada pessoa agora que ouve e participa dessa oração conosco, que clama conosco, que o Senhor possa levantar todos esses que estavam prostrados, para que possam se voltar para ti, pessoas que já recorreram a tantos lugares, a tantas coisas, a tantas pessoas, mas que ainda faltava recorrer a ti. Então, meu Deus, que ainda hoje já possam se apresentar ao Senhor, meu Deus, em teu altar, para que assim o Senhor possa fazer cessar toda dor e sofrimento. Nós temos pedido constantemente para o Senhor poupar o teu povo, meu Deus. Então poupa o teu povo que crê, que precisa de socorro e se apresenta ao Senhor ouvindo a voz desse chamado de ti, para poder cessar essas lágrimas, meu Pai. Nós apresentamos a vida de todos em suas mãos, Senhor Jesus, e determinamos que muitos resultados, muitos testemunhos, muitas vidas venham ser transformadas através dessa fé. Nós entregamos tudo ao Senhor e desde já lhe agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa participação. Mais uma vez, as portas estão abertas. E você que está cansado de sofrer, que crê que a sua vida pode e vai mudar, vá à Igreja Universal mais próxima da sua casa hoje. E ali você vai ser direcionado por Deus. Você vai aprender o que fazer para nunca mais ter a vida que você teve, para ter uma vida novinha. Aí em Itacaoca, o endereço e os horários, pastor Anderson. Aqui estaremos Toyama-ken, Takaoka-shi, Fushiki, Furukoku-fu, número 4-7, bem em frente à estação Fushiki. E temos aí às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde,
às 8 da noite, essa pessoa ela pode vir, ela vai receber a direção de Deus para transformar a vida dela e secar essas lágrimas por uma nova vida, que é a vida que Deus espera para ela. De repente, há pessoas que estão afastadas. Deus quer restaurar a sua vida. Se lembre dele, se lembre da fé. Exato. E aí em Xiga, o pastor Kawakami? Realizados aqui no estado de Shigaken, na cidade de Konanshi, Ishibeguchi 1-10-20, na rota 4, bem próximo ao restaurante Sukiá, preparados também para receber essa pessoa às 8, às 10, às 15 e às 20 horas também aqui pronto, para que essa pessoa possa receber ajuda. Obrigado, Deus abençoe a todo o povo de Xiga, e aqui na nossa sede nacional em Hamamatsu, Shizuoka Ken, Hamamatsu, Shichuoku, Kitateira de Macho, 211-19, aqui na Avenida Ikinodori. Você é o nosso convidado especial. As portas já estão abertas. Não espere mais. Deus está à sua espera para transformar, para mudar a sua vida. Arigatou gozaimashita. Zehiokoshi kudasai. To those deadly back-to-back earthquakes in northern Venezuela. O número de mortos já chega a 1.430. Essa foi uma das principais notícias dos últimos dias. De tantas outras, deveria ser a mais importante. Enquanto os olhos do mundo se voltam aos campos de futebol, o que aconteceu na Venezuela e o que tem acontecido em vários lugares no mundo aponta para outros campos, os campos da ceifa. A cada notícia, o som das trombetas que anunciam que está cada vez mais próxima a volta de Jesus. Você está preparado? Nesta quarta-feira, a continuação da Noite da Trombeta, às 20 horas, em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia.